paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. João, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. O que Jesus fez aqui não foi um ato de humilhação, não foi um monte de coisa que andam dizendo por aí. Jesus lavou os pés dos discípulos, como eu já disse em outro vídeo. Ele estava limpando toda a sujeira dos pés e fazendo com que os discípulos agora andem num outro caminho. Qual é esse outro caminho? O caminho da salvação, o caminho do Evangelho. Vocês agora vão sair dessa vida que vocês estavam e trilhar um outro caminho, um caminho novo, um caminho limpo, que é divulgar o Evangelho para a salvação dos que estão perdidos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Compreenderam? Um ato de justiça. Olha, vocês não são maiores do que ninguém. Jesus, sendo Senhor, vocês disseram bem: Eu sou mestre, eu sou Senhor. Olha, eu sou Deus, eu tudo posso. Então Jesus pode falar isso dele mesmo. Nós, quem nós somos? Se não é Deus nas nossas vidas, não somos nada. Então eu não posso dizer eu sou maior do que o meu próximo, eu sou maior do que o meu irmão. Nada disso. Nós somos iguais. Perante Deus, nós somos iguais. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus:
é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que esse desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Em primeiro, o discípulo a quem Jesus mais amava era João. João, nós vamos ver que não é uma mesa inteiriça, é uma mesa em três partes. Uma aqui, outra aqui, em forma de um U, por exemplo. E Jesus estava numa das pontas. Pedro olhava para João de frente. Pedro aqui, João aqui. Então eles estavam um de frente para o outro. E onde Jesus estava? Ao lado de Jesus. Senhor, quem é que pretende te trair? Foi essa a posição. Por que que o discípulo a quem Jesus mais amava? Jesus fazia acepção? Nenhuma. Ele tinha um certo carinho, uma certa atenção maior com João, porque esse evangelho que nós estamos lendo é totalmente diferente. É um evangelho muito mais voltado para Jesus do que para outras coisas. É claro que ele aponta traidores, ele aponta os fariseus, os saduceus, mas os milagres de Jesus, ele relata só 7. Ele relata muito mais as obras de Jesus, o que? As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Isso para João é mais importante. Ele tinha uma visão mais espiritual de Jesus. Por isso, Jesus dava um pouco mais de atenção para ele. Não que ele fosse o mais amado. Como que nós lemos no começo? Assim como ele amou, amou-os todos até o fim. Quando ele saiu, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, Jesus amou, amou até o fim. Ame o teu próximo. O meu próximo não gosta de mim. Não precisa conversar, não precisa bajular, não precisa se rebaixar. Nada disso. Não converse, não faça maus comentários, não despreze, não maltrate. Isso já é demonstração de amor. Não precisa estar lá beijando, agarrando. Não, não é assim. Não fale mal, não faça afrontas. Ele te provocou? Não retribua o mal, porque isso vai virar uma bola de neve e vai acabar gerando coisas piores. Ele não gosta de mim, deixa quieto, não precisa você conversar. Não precisa ficar bajulando, agradando. Deixa ele de lado. Não maltrate. Não fale mal. Mas também. E aí então, se possível, demonstre um amor. Olha, eu estou numa dificuldade. Eu fiquei sabendo que você está numa dificuldade. Quer ajuda? Não. Tchau. Se for o caso, nem pergunte nada. Deixe ele se aproximar de você. Se ele se aproximar para pedir alguma coisa, esteja pronto para ajudar se possível. Do contrário, fique quieto. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Para onde Jesus vai? Vai voltar para o reino celestial de onde ele veio. Nós podemos ir? No momento, não. Só podemos ir para lá quando Jesus nos chamar. Entraremos num sono profundo e, naquele dia, Jesus nos chamará, nos acordará,
venham benditos de meu Pai. E quando ele fala, antes que o galo cante, já expliquei que não é o galo, esse garnizé, carijó que nós conhecemos. É o galo onde a pessoa passava trocando uma trombeta. Olha, é hora de dormir, é hora de recolher, é hora do repouso. Era o toque de recolher. Então, antes que o toque de recolher seja acionado, você me negará 3 vezes. Capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí você pede para quem? Para Jesus. Você pede algo em meu nome e o que Jesus falou? Eu farei. Então, Jesus sabe. É claro que nós pedimos coisas que não são agradáveis a Deus. Pode ser agradáveis para nós naquele momento. Mas se não for do agrado de Deus, ou Deus sabendo que nos fará mal, Ele não nos concede. Por exemplo, eu quero alguma coisa. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu pretendo fazer isso. Se o Senhor estiver no negócio, se for vontade do Senhor, abençoa. Se for vontade de Deus, Ele vai abençoar. Tudo vai dar certo. Você vai, você faz, você volta, você tem as necessidades supridas. Então, a minha vontade, em primeiro lugar, tem que ser a vontade de Deus. Senhor, eu queria tal coisa. O Senhor pode me conceder? Se Deus falar sim, amém. Se Deus falar não, amém do mesmo modo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, Jesus está onde, como ele disse agora há pouco. Eu estou lá com o meu Pai, mas Jesus não está fisicamente aqui, sim, fisicamente aqui, mas o Espírito dele, que é eterno, que é onisciente, onipresente, onipotente, está na terra, está no céu. O Espírito de Jesus, o Espírito de Deus é enorme, é infinito. Capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai.
Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, nós recebemos as instruções de Jesus, nós estamos em Jesus fazendo o que? A vontade dele, tudo que ele nos ensinou. Então, nós somos o ramo que está na videira. Recebemos da videira, somos o ramo que dará frutos. Passamos o que recebemos da videira para as pessoas que estão do nosso lado, que é o ensino, que é a instrução. As pessoas então recebem o ensino, recebem a instrução, se convertem, e esse fruto nós damos para quem? Para Jesus. Nós somos o ramo, o galho que está na videira. A videira nos ensina, nós passamos o ensino e nós geramos frutos para o reino de Deus junto com Jesus.